Este audiobook abre as portas de um laboratório que não se encontra no mundo exterior, mas no espaço mais secreto do próprio ser. A alquimia aqui apresentada não é a arte vulgar de manipular metais, nem um resquício obscuro de uma ciência superada, mas uma linguagem simbólica precisa para descrever o processo mais profundo que o ser humano pode viver, a sua própria transmutação interior. Cada ensinamento que será exposto não busca alimentar a curiosidade intelectual, mas acender um fogo silencioso na consciência, pois a verdadeira alquimia não se aprende apenas ouvindo, ela se realiza vivendo. Ao longo deste percurso, seremos conduzidos a compreender o que realmente significa alquimia interior, desvelando por que os antigos falavam em transformar chumbo em ouro quando, na verdade, apontavam para a elevação da condição humana, da densidade da ignorância à luminosidade da consciência desperta. A linguagem alquímica nos ensinará a reconhecer o corpo como laboratório vivo, onde cada órgão, cada sentido e cada faculdade possui uma função simbólica precisa. O Atanor deixará de ser um forno imaginário para revelar-se como um princípio interno de aquecimento da alma. O matraz, o caos, a espada, a montanha e o palácio surgirão não como imagens poéticas, mas como chaves operativas do trabalho interior. Neste caminho, os 4 elementos deixarão de ser apenas conceitos naturais e se revelarão como forças psíquicas e espirituais que estruturam nossa experiência no mundo. A terra, a água, o fogo e o ar aparecerão como estados do ser, modos de sentir, pensar e agir, que precisam ser equilibrados para que a grande obra possa avançar. As cores alquímicas, por sua vez, não serão tratadas como estágios externos, mas como sinais vivos de transformações reais da consciência, indicando mortes necessárias, purificações silenciosas, renascimentos ardentes e a lenta aproximação da verdadeira nobreza interior. Também penetraremos no mistério dos 3 princípios, sal, enxofre e mercúrio, compreendidos simultaneamente em seus sentidos físico, mental e espiritual, revelando como matéria, energia e consciência se entrelaçam no processo de transmutação. Seremos conduzidos a entender os movimentos de expansão e compressão da alma, forças sutis que explicam tanto os estados de elevação espiritual quanto os períodos de recolhimento, crise e silêncio. Nada aqui será visto como erro ou desvio, mas como parte de um ritmo necessário da obra. Por fim, compreenderemos por que a fé ocupa um lugar central na alquimia interior e por que ela está associada ao enxofre, o princípio do fogo vivo, da vontade ardente e da centelha que move toda a transformação verdadeira. Não uma fé cega ou dogmática, mas uma força íntima que sustenta o alquimista quando nenhuma prova externa é visível, quando o chumbo ainda pesa e o ouro ainda não brilha. Este audiobook não promete atalhos nem resultados imediatos. Ele oferece algo mais raro, um mapa simbólico para que cada ouvinte reconheça em si mesmo o laboratório, a matéria-prima e o artífice da grande obra. Aqui começa uma travessia que não termina com a última palavra ouvida, pois a alquimia verdadeira inicia-se quando o silêncio retorna e a obra passa a acontecer, lentamente, no interior daquele que ousou escutar. Capítulo 1. O que é alquimia interior? A alquimia interior trata-se de realizar transformações internas visando purificar a alma até que consigamos adentrar aos planos celestiais, em busca da unificação com Deus. Isso pode ocorrer através da transmutação de pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. É necessário identificar em nosso ser os pontos negativos através dos 7 pecados capitais e seus aspectos correspondentes, eliminando um por um, alternando o lado negativo em positivo em cada uma delas, transmutando-as em virtudes. Somos considerados pedras brutas que precisam ser lapidadas até nos tornarmos a tão esperada pedra filosofal. A alquimia não é, com efeito, só e unicamente, a procura da geração do ouro material, mas também e sobretudo outra coisa. Expressa primeiramente em postulados oriundos dos flancos fecundos de sua irmã mística, a alquimia exige primeiramente do iniciado que ele se ponha na escola da natureza, antes de lhe confiar enfim as chaves do adeptado. O objetivo final da alquimia interior é alcançar a autorrealização e a união com o divino. Este processo envolve a transmutação dos metais internos, os aspectos negativos e limitantes da personalidade, em ouro, que simboliza a sabedoria, a iluminação e a pureza espiritual. Esse processo é simbolizado pelo casamento alquímico ou união sagrada, onde a alma, representada pela lua, e o espírito, representado pelo sol, se unem em harmonia. Essa união representa o equilíbrio perfeito entre os aspectos femininos e masculinos,
passivos e ativos, dentro de cada indivíduo. A alquimia interior é uma jornada profunda e pessoal de autodescoberta e transformação. Envolve trabalhar conscientemente com os próprios processos psicológicos, emocionais e espirituais para atingir um estado mais elevado de ser. É um caminho de autoconhecimento e crescimento espiritual, refletindo os princípios da alquimia em um contexto interno e pessoal. Quando falamos de alquimia interior, não nos referimos a um ofício externo, nem à manipulação de substâncias visíveis, mas a uma ciência sagrada que acontece inteiramente no templo vivo que somos nós mesmos. Compreendemos que a verdadeira obra alquímica não se realiza nos fornos do mundo, mas no atanor da consciência, onde a alma é colocada sob o fogo da atenção, da vontade e do discernimento. A alquimia interior é o caminho pelo qual reconhecemos que tudo o que nos constitui, pensamentos, emoções, instintos, memórias, virtudes e sombras, é matéria-prima da grande obra. Nada é rejeitado, nada é desperdiçado. Tudo é transmutável quando corretamente compreendido e orientado. Entendemos que essa alquimia começa com o reconhecimento do nosso estado caótico inicial, a prima matéria, que se apresenta como confusão interior, desejos desordenados, impulsos contraditórios e uma percepção fragmentada do eu. Esse caos não é um erro, mas uma condição necessária, pois é nele que reside o potencial oculto da transformação. Ao aceitarmos esse estado sem fuga ou negação, iniciamos o processo de dissolução, no qual as formas rígidas do ego começam a se desfazer, permitindo que a essência aprisionada nas camadas densas da psique possa emergir. Aqui aprendemos que morrer para o que acreditávamos ser é o primeiro passo para nos tornarmos aquilo que verdadeiramente somos. Na alquimia interior, compreendemos que o chumbo não é outra coisa senão a consciência identificada com o peso da matéria, com o medo, a ignorância e o automatismo. O ouro, por sua vez, não é riqueza externa, mas a consciência desperta, unificada e luminosa, capaz de refletir a luz do princípio sem distorção. O processo alquímico é, portanto, a lenta e paciente elevação da vibração da alma, pela qual o que era opaco torna-se translúcido, o que era disperso torna-se centrado, e o que era instintivo transforma-se em sabedoria viva. Sabemos também que essa obra não acontece de forma linear ou confortável. Ela exige sucessivas fases de dissolução e coagulação, nas quais somos continuamente convidados a abandonar falsas identidades e reconstruir-nos em níveis mais sutis. Cada crise interior, cada confronto com nossas próprias sombras, cada momento de silêncio profundo é parte do laboratório secreto onde a transmutação ocorre. Assim, a dor não é castigo, mas fogo purificador. O vazio não é ausência, mas espaço para a manifestação do novo, e o silêncio não é esterilidade, mas gestação espiritual. Por fim, reconhecemos que a alquimia interior tem como finalidade última a reunificação. Reunificação do que foi separado em nós, do espírito com a matéria, da vontade individual com a vontade divina, da consciência humana com a centelha eterna que a habita. Quando a obra se aproxima de sua plenitude, tornamo-nos um espelho polido, capaz de refletir a luz sem deformá-la, e passamos a agir no mundo não mais como seres fragmentados, mas como instrumentos conscientes da harmonia universal. Assim, a alquimia interior não é apenas um caminho de transformação pessoal, mas um ato silencioso de serviço ao todo, pois cada alma transmutada contribui para a elevação da própria tessitura do cosmos. Capítulo 2. Qual é o significado esotérico da frase transformar chumbo em ouro? Transformar o chumbo em ouro seria transformar a ignorância em sabedoria, transformar o nosso lado grosseiro em elementos mais sutis, a maldade em amor, a tristeza em alegria, o egoísmo em altruísmo, tudo aquilo que nos tira de um lado sombrio e nos leva até a luz. Transformar chumbo em ouro é uma metáfora que se refere não apenas ao processo físico de transmutação dos metais, mas também à transformação espiritual e psicológica do ser humano. Essa metáfora é rica em simbolismo e carrega várias camadas de significado, abrangendo aspectos materiais, emocionais, mentais e espirituais. No nível material, o chumbo é um metal denso, pesado e comum. Em termos alquímicos, representa a matéria bruta ou o estado inicial do ser que precisa ser transformado. Fisicamente, pode simbolizar o corpo físico com suas limitações e imperfeições. Emocionalmente, o chumbo representa os estados de ignorância, medo, desespero e depressão. É o peso das emoções negativas que nos prendem e nos impedem de alcançar níveis mais elevados de consciência. Mentalmente,
O chumbo simboliza pensamentos densos e limitadores, crenças negativas e padrões de pensamento que nos mantêm presos a uma visão estreita da realidade. Espiritualmente, o chumbo representa o estado de alma adormecida ou não desperta, ainda imersa na ilusão e separada do divino. O ouro, por outro lado, é um metal nobre, raro e precioso. Simbolicamente, representa a perfeição e a pureza. Fisicamente, pode representar um corpo saudável, forte e harmonizado. Emocionalmente, o ouro simboliza a alegria, o amor incondicional, a paz e a serenidade. São os estados emocionais elevados que resultam de uma profunda purificação e transformação interior. Mentalmente, o ouro representa a clareza de pensamento, a sabedoria, a compreensão profunda e a iluminação. São as qualidades de uma mente desperta e expandida. Espiritualmente, o ouro é o símbolo da alma iluminada, plenamente desperta e unida ao divino. Representa a realização espiritual, a conexão com a fonte divina e a incorporação do eu superior. O primeiro estágio do trabalho alquímico é o nigredo, calcinatio, onde a matéria bruta, chumbo, é quebrada e purificada. Simboliza a morte do ego e o reconhecimento das partes sombrias de si mesmo. É um processo de profunda introspecção e autoconhecimento. No segundo estágio temos o albedo, solutio, onde ocorre a purificação e a clarificação. A matéria é dissolvida e purificada, simbolizando o surgimento da luz interior e a purificação das emoções e pensamentos. É um estágio de cura e renovação. No terceiro estágio ocorre o início da transformação real, citrinitas, coagulatio, onde a matéria começa a se solidificar novamente, mas em uma forma mais elevada. Simboliza o despertar da consciência espiritual e a integração das qualidades superiores da alma. O estágio final é o rubedo, conintil, onde ocorre a transformação completa em ouro. A união dos opostos, a integração do espírito e da matéria, a realização do ser divino. Simboliza a iluminação plena e a incorporação da sabedoria divina. O processo começa com a introspecção e a meditação, sendo necessário reconhecer e enfrentar nossas sombras, nigredo, purificando os nossos pensamentos e emoções, albedo, despertando e integrando a nossa consciência espiritual, citrinitas, e finalmente, alcançando a iluminação e a união com o divino, rubedo. Este processo de trabalho interior exige práticas de autoconhecimento e purificação, como a meditação, a oração, o estudo das escrituras sagradas e a prática de virtudes como a compaixão, a honestidade e o amor incondicional. A verdadeira transformação também envolve servir aos outros. A prática da caridade, a compaixão e o serviço desinteressado ajudam a purificar o coração e a elevar a alma. Transformar chumbo em ouro, em termos alquímicos, é uma poderosa metáfora para a jornada de transformação interior e espiritual. É o processo de purificação, iluminação e união com o divino, onde a alma adormecida, chumbo, é despertada e transformada em um ser iluminado, ouro. Esta jornada requer trabalho interno profundo, dedicação e a prática contínua de virtudes espirituais. Ao compreender e aplicar esses princípios, podemos alcançar a verdadeira alquimia interior e realizar nosso potencial divino. Quando falamos em transformar chumbo em ouro, sabemos que a linguagem é deliberadamente velada, pois a alquimia sempre falou aos iniciados por símbolos que ocultam mais do que revelam ao olhar profano. Para nós, o chumbo não é apenas um metal pesado, mas a imagem perfeita do estado inicial da consciência humana, densa, opaca, presa à gravidade dos instintos, dos medos, dos desejos automáticos e da identificação cega com a matéria e com o ego. O chumbo representa a alma adormecida, carregando em si um enorme potencial, mas incapaz de irradiar luz porque está saturada de impurezas psíquicas e espirituais. Ele é pesado porque tudo nele cai para baixo. Pensamentos repetitivos, emoções reativas, impulsos não dominados, uma vida conduzida mais por forças inconscientes do que por vontade esclarecida. O ouro, por sua vez, não é um prêmio externo nem uma conquista material, mas o símbolo da consciência solar, incorruptível, estável e luminosa. Sabemos que o ouro não oxida, não se degrada e não perde seu brilho, e é exatamente por isso que ele representa o estado da alma que reencontrou sua natureza original. Transformar chumbo em ouro é, portanto, elevar o que é instintivo à dignidade do consciente, sublimar o desejo bruto em vontade alinhada ao princípio espiritual,
e fazer com que a matéria interior torne-se um veículo transparente da luz do espírito. Essa transformação não cria algo novo, mas revela aquilo que sempre esteve oculto no interior da matéria, pois o ouro já dormia no chumbo como possibilidade latente. Compreendemos que essa transmutação não ocorre por negação ou repressão, mas por integração consciente. O chumbo não é destruído, ele é refinado. Cada defeito, cada sombra, cada impulso inferior é trazido ao fogo da atenção e da compreensão, onde lentamente perde sua toxicidade e revela a energia vital que continha aprisionada. É nesse ponto que entendemos um dos grandes segredos da arte. Aquilo que nos escraviza é a mesma força que, quando purificada, nos liberta. O desejo que antes nos arrastava para fora de nós mesmos torna-se o combustível da ascensão interior, e a paixão cega transforma-se em devoção lúcida. Sabemos também que esse processo exige tempo, paciência e repetição, pois o chumbo não se transforma em ouro de uma só vez. A obra é feita por ciclos de dissolução e coagulação, nos quais antigas estruturas internas são quebradas, purificadas e reorganizadas em níveis mais sutis. Cada crise interior, cada noite escura da alma, cada sensação de perda de identidade faz parte dessa operação alquímica. Nessas fases, somos simbolicamente reduzidos a cinzas para que apenas o essencial permaneça. É justamente quando nos sentimos mais vazios que a obra avança silenciosamente, pois o excesso foi queimado e o espaço para o ouro começa a surgir. Por fim, reconhecemos que transformar chumbo em ouro é um ato de reunificação cósmica. Ao realizar essa transmutação em nós, alinhamos o microcosmo humano ao macrocosmo divino, fazendo com que a mesma inteligência que ordena os astros passe a ordenar também nossos pensamentos, emoções e ações. Tornamo-nos, assim, ouro vivo, não pelo brilho exterior, mas pela capacidade de irradiar presença, consciência e equilíbrio. Capítulo 3. Utilizando a linguagem da alquimia interior, que parte de seu corpo físico, sentidos ou atributos são Atanor, matraz, caos, espada, montanha e palácio. Na alquimia interior, cada parte do corpo físico, sentidos ou atributos pode ser associada a elementos alquímicos que representam processos de transformação e evolução espiritual. O Atanor é o recipiente utilizado na alquimia para realizar as transformações químicas e representa o corpo físico, o recipiente que contém a essência espiritual e que passa por um processo de purificação e transmutação para alcançar um estado superior de consciência. O matraz é outro tipo de recipiente utilizado na alquimia, geralmente com formato de balão, associado ao coração, que é considerado o centro das emoções e das energias sutis. É no coração que ocorrem as transformações emocionais e espirituais. O caos na alquimia interior representa o estado primordial de desordem e confusão que precede a transformação. É o momento em que a pessoa se encontra perdida, sem rumo, antes de iniciar o processo de autoconhecimento e evolução espiritual. A espada simboliza o poder da vontade e da determinação. É através da espada que o alquimista corta as amarras que o prendem ao mundo material e abre caminho para a evolução espiritual. A montanha representa os desafios e obstáculos que o alquimista precisa superar em sua jornada interior. Assim como uma montanha é difícil de escalar, os desafios espirituais também requerem esforço e determinação para serem superados. O palácio simboliza o estado de iluminação e realização espiritual. É o estado em que o alquimista alcança a plenitude de sua natureza divina e vive em harmonia com o universo. Esses termos representam diferentes aspectos do processo alquímico interior, que visa a transmutação da consciência e a realização espiritual. Cada um deles desempenha um papel importante na jornada do alquimista em busca da verdadeira natureza do ser e da iluminação. Quando falamos desses símbolos na linguagem da alquimia interior, sabemos que não estamos descrevendo objetos externos, mas estados, funções e centros vivos da nossa própria estrutura física, psíquica e espiritual. O Atanor, o forno alquímico, não é outra coisa senão o nosso próprio corpo como campo de transmutação, mas de forma mais precisa ele se manifesta no centro do ser, no coração energético e na consciência vigilante que sustenta o fogo do trabalho interior. É em nós que o fogo é mantido aceso, não como paixão desordenada, mas como atenção contínua, disciplina, intenção consciente e vontade espiritual. O Atanor é o espaço interior onde o calor da experiência, da dor, da busca, da devoção e do estudo transforma lentamente a matéria bruta da alma em substância sutil. Ele é o lugar onde nada é desperdiçado. Tudo é aquecido,
tudo é purificado, tudo é transmutado. O matraz, o vaso alquímico, somos nós mesmos enquanto campo de contenção. Ele se expressa no nosso sistema nervoso, na psique e na capacidade de suportar processos internos sem dispersão. O matraz é a estrutura que permite que a obra aconteça sem vazamento de energia. É a mente treinada, o emocional equilibrado e o corpo disciplinado que sustentam o processo sem ruptura. Sem matraz, o fogo do Atanor nos fragmenta. Com matraz, ele nos transforma. Por isso, o verdadeiro vaso alquímico é a estabilidade interior, a capacidade de permanecer inteiro no meio do caos, sem se romper emocionalmente, sem colapsar mentalmente, sem fugir espiritualmente. O caos é o nosso estado interior primitivo, a mistura indiferenciada de pensamentos, desejos, medos, impulsos, memórias, traumas, condicionamentos e instintos. Ele se manifesta no inconsciente, no emocional desorganizado e na mente reativa. O caos não é mal, é matéria-prima. É a massa confusa da alma antes da ordem espiritual. É tudo aquilo que ainda não foi integrado, compreendido e purificado. Na linguagem alquímica, sem caos não há obra, porque é dele que extraímos a substância da transformação. O caos é o ponto de partida, não o erro. A espada não é violência, é discernimento. Ela se manifesta na mente lúcida, na razão iluminada pela consciência espiritual e na capacidade de separar o real do ilusório, o essencial do supérfluo, o ego do ser. A espada é o intelecto iniciado, que corta ilusões, desmonta autoenganos, rompe identificações falsas e separa luz de sombra dentro de nós. É a função discriminativa da consciência, que permite que não confundamos impulso com vontade, emoção com verdade, desejo com amor, fantasia com realidade espiritual. A montanha representa o eixo da ascensão interior. Ela se manifesta na nossa coluna, na verticalidade do ser, na estrutura energética que liga os instintos à consciência superior. Subir a montanha é elevar a consciência, transitar do instintivo ao espiritual, do denso ao sutil. É o caminho da integração dos centros inferiores com os superiores, onde cada etapa da subida representa um grau de purificação, domínio e expansão da consciência. A montanha também é a solidão iniciática, o ponto onde nos afastamos do ruído do mundo para ouvir a voz do espírito. O palácio é o centro da consciência desperta, o templo interior, o espaço onde a presença divina é reconhecida dentro de nós. Ele se manifesta no coração espiritual e na consciência unificada, onde não há mais fragmentação entre pensamento, emoção e vontade. O palácio é o estado de reintegração, onde o ser deixa de ser campo de conflito e se torna campo de presença. Não é um lugar psicológico, é um estado de ser. É onde o ouro alquímico habita, onde a alma reina sobre a matéria, onde o espírito governa a psique e onde a consciência se torna morada do sagrado. Assim, compreendemos que Atanor, matraz, caos, espada, montanha e palácio não estão fora de nós, nem em livros antigos, nem em laboratórios secretos. Eles são mapas simbólicos da nossa própria estrutura interior. A alquimia interior não é uma técnica externa, é uma cartografia da alma. Cada símbolo descreve uma função viva do nosso ser em processo de transmutação, e quando os reconhecemos em nós, a obra deixa de ser teoria e se torna caminho, prática e transformação real da consciência. Capítulo 4. Qual é o significado esotérico dos 4 elementos? Terra, água, fogo e ar? O elemento terra no plano físico representa a solidez, estabilidade e materialidade. Refere-se ao corpo físico, à forma e à manifestação concreta. Emocionalmente, simboliza a segurança, a sensação de pertencimento e a conexão com o mundo físico. Mentalmente, está relacionado à praticidade, ao realismo e à capacidade de lidar com questões práticas da vida espiritualmente. Representa a manifestação física do divino, a conexão com a natureza e a capacidade de realizar ações concretas com propósito espiritual. Na árvore da vida, terra está associada a Sefira Malkut, que representa o reino físico e a materialização das energias superiores. Os signos astrológicos relacionados ao elemento terra são Touro, Virgem e Capricórnio. O elemento água, no plano físico, refere-se aos fluidos corporais, às emoções e à capacidade de se adaptar às circunstâncias. Emocionalmente, representa todos os tipos de emoções, a intuição e a capacidade de se conectar emocionalmente com os outros. No campo mental, está relacionado à imaginação,
a criatividade e a capacidade de se adaptar mentalmente com quaisquer situações. Espiritualmente, representa a fluidez e a capacidade de se conectar com as emoções profundas e o inconsciente. Na árvore da vida, o elemento água está associado a Sefirot Yesod, Od e Netzash, que representam o mundo dos sonhos, da imaginação e das emoções. Os signos astrológicos relacionados ao elemento água são Câncer, Escorpião e Peixes. O elemento ar, no plano físico, refere-se à respiração, ao intelecto e à capacidade de comunicação. Emocionalmente, representa a liberdade, a leveza e a capacidade de se adaptar às mudanças. No campo mental, está relacionado ao pensamento, à comunicação e à capacidade de compreender conceitos abstratos. Espiritualmente, representa a mente superior, a sabedoria e a capacidade de ver além das aparências. Na árvore da vida, o elemento ar está associado a Sefirot Tiferet, Gebura e Chesed, que representam a consciência, o equilíbrio e a harmonia. Os signos astrológicos relacionados ao elemento ar são Gêmeos, Libra e Aquário. O elemento fogo, no plano físico, refere-se à energia, à vitalidade e à capacidade de agir e transformar. No campo emocional, representa a paixão, a coragem e a expressão emocional intensa. Mentalmente, está relacionado à vontade, à determinação e à capacidade de liderança. Por fim, espiritualmente, representa a centelha divina dentro de cada ser, a energia espiritual e a capacidade de se conectar com o divino. Na árvore da vida, o elemento fogo está associado a Sefirot Bina, Chokma e Keter. Os signos astrológicos relacionados ao elemento fogo são Áries, Leão e Sagitário. Quando falamos dos 4 elementos na linguagem profunda da alquimia interior, não nos referimos aos elementos físicos isolados, mas a princípios universais que estruturam simultaneamente o cosmos, a psique e a alma humana. Eles são modos de manifestação da consciência e estados do ser, forças vivas que operam em nós a cada instante e que, quando reconhecidas e harmonizadas, tornam-se os pilares da grande obra. Compreendemos que nenhum elemento é superior ou inferior em si mesmo. Cada um cumpre uma função indispensável no equilíbrio do todo, e a desordem surge apenas quando um deles domina ou é reprimido. A Terra representa o princípio da fixação, da forma e da concretização. Em nós, ela se manifesta no corpo físico, na estrutura óssea, nos músculos, nos órgãos e em tudo aquilo que nos âncora na realidade material. No plano psicológico, a Terra corresponde à estabilidade, à perseverança, ao senso de responsabilidade e à capacidade de sustentar um caminho ao longo do tempo. Espiritualmente, ela simboliza o campo onde a luz deve se encarnar, pois sem Terra não há obra realizável, apenas intenções vagas. A Terra é o chumbo inicial, a matéria densa que resiste à transformação, mas que também a torna possível. O iniciado aprende que não se deve negar a Terra, mas purificá-la, torná-la receptiva à luz, para que o espírito não permaneça abstrato e o corpo não se torne prisão. A água é o princípio da fluidez, da sensibilidade e da adaptação. Ela governa as emoções, os desejos, a imaginação e a memória profunda. Em nosso corpo, manifesta-se nos fluidos, no sangue, na linfa, nos processos de assimilação e eliminação. No campo interior, a água é o meio pelo qual somos tocados, movidos e transformados pelas experiências da vida. Espiritualmente, ela simboliza a capacidade de receber, refletir e purificar. Contudo, a água também pode se tornar turbulenta, turva ou estagnada quando não é equilibrada, gerando confusão emocional, apego e ilusão. A obra do alquimista consiste em clarificar as águas internas, para que se tornem espelhos límpidos da realidade superior e não mares revoltos que afogam a consciência. O fogo é o princípio da energia, da vontade e da transformação ativa. Ele é a força que aquece o atanor interior e possibilita toda a transmutação. Em nós, o fogo se manifesta como impulso vital, desejo de superação, fé, entusiasmo e poder de decisão. No corpo, ele rege o metabolismo, a digestão e o calor vital. No plano espiritual, o fogo é a chama da consciência que consome as impurezas, dissolve as formas obsoletas e eleva a matéria a estados mais sutis. Porém, o fogo descontrolado queima e destrói. O fogo ausente paralisa e esfria a alma. O iniciado aprende a dominar o fogo, não apagando, mas regulando sua intensidade, para que ele ilumine sem consumir, aqueça sem destruir e transforme sem devastar.
O ar é o princípio do movimento, da comunicação e do intelecto. Ele governa o pensamento, a palavra, a respiração e a capacidade de conexão entre os planos. Em nós, o ar se expressa na mente racional, na imaginação criativa e na faculdade de compreender, nomear e ordenar a experiência. Espiritualmente, o ar é o mensageiro entre o visível e o invisível, o sopro que transporta a inspiração e permite a elevação da consciência. Quando desequilibrado, o ar gera dispersão, excesso de pensamento e afastamento da realidade concreta. Quando purificado, torna-se veículo da sabedoria e da palavra criadora. O trabalho alquímico exige que o ar seja silenciado e refinado, para que a mente deixe de ser ruído e se torne instrumento da inteligência superior. Na alquimia interior, aprendemos que a grande obra não consiste em exaltar um elemento em detrimento dos outros, mas em fazê-los cooperar harmoniosamente. A terra deve ser animada pelo fogo, a água deve ser clarificada pelo ar, o fogo deve ser contido pela terra, e o ar deve ser enraizado na experiência viva. Quando os 4 elementos entram em equilíbrio dentro de nós, o caos interior se organiza, a consciência se estabiliza e o ser humano torna-se um microcosmo consciente, capaz de refletir a ordem divina no mundo. Nesse estado, deixamos de ser governados pelos elementos e passamos a governá-los, não por domínio violento, mas por integração sábia, tornando-nos verdadeiros operadores da arte sagrada. Capítulo 5. Na realização da grande obra alquímica, o que representam as seguintes cores: branco, vermelho, negro, ouro e prata. O branco representa a pureza, a clareza e a luz. No corpo, pode simbolizar a saúde, a limpeza e a integridade física. Emocionalmente, simboliza paz, calma e harmonia emocional, evocando sentimentos de serenidade e tranquilidade. Mentalmente, representa a clareza de pensamento, a objetividade e a iluminação mental, estimulando a mente a alcançar compreensão e sabedoria. No plano espiritual, o branco representa a pureza espiritual, a conexão com o divino e o início de um novo ciclo. É a cor do espírito purificado e da alma elevada, simbolizando a culminação da grande obra na alquimia, conhecida como albedo. Pedra ao branco, pedra ainda imperfeita, onde todas as possibilidades transmutatórias não foram ainda desenvolvidas e obtidas. Vermelho representa a energia vital, o vigor e a ação, associado ao sangue, ao coração e à força física. Emocionalmente, simboliza paixão, desejo, amor e emoções intensas, evocando sentimentos de coragem e determinação. Mentalmente, está relacionado à motivação, à vontade e à determinação. Estimula o foco e a persistência mental. No plano espiritual, vermelho representa a transmutação, a paixão espiritual e a força de vontade divina. É a cor da rubedo na alquimia, simbolizando a culminação da grande obra e a união com o divino. Estado último da grande obra, simbolizado pelo fogo. Negro representa o mistério, a introspecção e a potencialidade. No corpo, pode simbolizar a restauração e o repouso. Emocionalmente, simboliza o inconsciente, a profundidade emocional e os aspectos desconhecidos do eu, evocando introspecção e transformação emocional. Mentalmente, está relacionado ao mistério, ao desconhecido e à sabedoria oculta, estimulando o pensamento profundo e a meditação. No plano espiritual, negro representa a fase inicial da grande obra na alquimia, conhecida como nigredo, simbolizando a decomposição, a purificação e a transformação espiritual. É a cor da morte simbólica e do renascimento. Ouro representa a riqueza, a abundância e a saúde radiante. Simboliza a perfeição e o esplendor físico. Emocionalmente, simboliza a nobreza de espírito, a generosidade e a iluminação emocional, evocando sentimentos de alegria e realização. Mentalmente, está relacionado à sabedoria, à clareza mental e ao conhecimento supremo. Estimula a mente a alcançar a verdade e a iluminação. No plano espiritual, o ouro representa a iluminação espiritual, a perfeição divina e a realização final da grande obra na alquimia. É a cor da união com o divino e da transformação em um ser iluminado. Por vezes o ouro ordinário, preparado para a obra, às vezes designa o enxofre dos sábios. Prata representa a pureza, a elegância e a sutileza. Simboliza a proteção e a energia curativa. Emocionalmente, simboliza a intuição, a sensibilidade e a conexão emocional profunda. Evoca sentimentos de calma e proteção.
Mentalmente, está relacionado à reflexão, à intuição e à compreensão profunda, estimulando o pensamento introspectivo e a clareza mental. No plano espiritual, a prata representa a iluminação intuitiva, a conexão com o inconsciente e a sabedoria lunar. É a cor associada à deusa e ao feminino divino, simbolizando a receptividade e a introspecção espiritual. Cada uma dessas cores carrega um simbolismo profundo que se aplica a diferentes níveis de existência, seja físico, emocional, mental ou espiritual, refletindo a jornada alquímica de transformação e iluminação do iniciado. Quando contemplamos as cores da grande obra alquímica, sabemos que não se trata de pigmentos externos, mas de estados da consciência e fases vivas da transformação interior. As cores são linguagens da alma, sinais de que a matéria interna está sendo trabalhada, dissolvida, purificada e elevada. Cada cor revela um momento preciso da obra, e nenhuma pode ser evitada sem comprometer a totalidade do processo. Avançar na alquimia interior é aceitar atravessar conscientemente essas cores, permitindo que elas nos transfigurem por dentro. O negro é o primeiro grande portal da obra e, paradoxalmente, o mais temido. Ele representa nigredo, o estado de decomposição, morte simbólica e confronto com a sombra. Em nós, o negro é o colapso das falsas identidades, a dissolução do ego inflado, das crenças ilusórias e das estruturas psíquicas que sustentavam uma falsa segurança. Vivenciamos o negro como crise, silêncio interior, sensação de vazio ou perda de sentido, mas ele é indispensável, pois sem putrefação não há nascimento. Espiritualmente, o negro é a noite da alma, o retorno ao caos primordial, onde tudo o que é impuro deve morrer para que algo verdadeiro possa emergir. Fugir do negro é permanecer no chumbo, atravessá-lo é aceitar a morte como condição da regeneração. O branco surge como o primeiro sinal de purificação após a escuridão. Ele corresponde a albedo, o estado em que a matéria foi lavada, clarificada e separada de suas impurezas mais densas. Em nossa experiência interior, o branco manifesta-se como lucidez, leveza, paz temporária e uma percepção mais clara de si mesmo. É o momento em que a alma começa a respirar após a noite profunda, recuperando a sensibilidade espiritual e a capacidade de contemplação. Contudo, o branco ainda não é o fim da obra, ele é um estado de pureza frágil, que pode se perder se não for aprofundado. O iniciado compreende que o branco é preparação, não coroação, e que a alma ainda precisa ser vivificada pelo fogo para não permanecer apenas pura, porém estéril. O vermelho representa rubedo, a fase da vivificação e da integração do espírito à matéria purificada. Aqui, o fogo atua plenamente, não para destruir, mas para animar, consolidar e dar vida eterna à obra. Em nós, o vermelho é o despertar da vontade iluminada, da fé viva, do amor consciente e da ação alinhada ao espírito. É quando o conhecimento deixa de ser apenas contemplativo e se torna encarnado, ativo e criador. O vermelho é sangue espiritual, é vida que circula, é a alma que já não foge do mundo, mas o transforma a partir de dentro. Nesta fase, o iniciado torna-se capaz de agir no mundo sem se corromper por ele, pois a obra já ganhou consistência interior. A prata simboliza o princípio lunar, reflexivo e receptivo da consciência transmutada. Ela está associada à alma refinada, à intuição desperta e à capacidade de refletir a luz espiritual com fidelidade. Em nós, a prata manifesta-se como sensibilidade sagrada, escuta interior, equilíbrio emocional e pureza de intenção. É o aspecto feminino da obra, aquele que acolhe, integra e harmoniza. A prata indica que a alma tornou-se um espelho límpido do céu, capaz de receber a influência superior sem distorcê-la. No caminho alquímico, a prata prepara a união final, pois sem receptividade não há verdadeira integração do divino. O ouro é a culminação da grande obra, a pedra filosofal realizada no interior do ser. Ele representa a consciência solar, a união do espírito e da matéria, do alto e do baixo, do eterno e do temporal. Em nós, o ouro é o estado de centralidade, soberania interior e integração total. Não é perfeição moral superficial, mas estabilidade espiritual profunda, onde os opostos foram reconciliados. O ser dourado não reage mecanicamente, não se fragmenta diante das provações e não busca fora aquilo que já se realizou dentro. O ouro simboliza o homem regenerado, que se tornou um eixo vivo entre o céu e a terra, capaz de irradiar ordem, sentido e luz ao seu redor.
Capítulo 6. Defina utilizando o sentido físico, mental e espiritual: sal, enxofre e mercúrio. O sal no sentido físico é associado à base material ou corpo físico, sendo um dos 3 princípios fundamentais juntamente com o enxofre e o mercúrio. Fisicamente, o sal é um elemento essencial para a vida, necessário para a saúde e funcionamento do corpo humano. Mentalmente, o sal pode representar a estrutura ou base de nossos pensamentos e crenças. Assim como o sal é um conservante, nossas estruturas mentais podem preservar e influenciar nossa maneira de pensar e agir. Espiritualmente, simboliza a estabilidade e a fundação de nossa vida espiritual. Assim como o sal é usado para dar sabor e preservar os alimentos, nossa espiritualidade pode ser a base que dá sabor e significado à nossa existência. O enxofre, fisicamente, é um elemento encontrado na natureza e tem propriedades associadas à combustão e à purificação. Na alquimia, é associado ao princípio da energia ou transformação. Mentalmente, representa a energia ou a motivação que impulsiona nossas ações e pensamentos. É a centelha interior que nos leva a buscar novos caminhos e experiências. Espiritualmente, o enxofre simboliza o fogo interior da alma, a paixão e o desejo de crescimento e transformação espiritual. É a chama que nos impulsiona a buscar a verdade e a sabedoria. O mercúrio, fisicamente, é um elemento líquido associado à fluidez e à mudança. Na alquimia, é associado ao princípio da transformação e da transmutação. Mentalmente, representa a capacidade de adaptação e flexibilidade de pensamento, é a habilidade de se ajustar às mudanças e encontrar novas soluções. Espiritualmente, simboliza a natureza fluida e transitória da vida espiritual. Assim como o mercúrio muda de forma facilmente, nossa espiritualidade também está em constante evolução e transformação. Esses elementos são fundamentais na alquimia e na compreensão da natureza do ser humano, representando aspectos essenciais do desenvolvimento físico, mental e espiritual. Quando falamos de sal, enxofre e mercúrio na alquimia interior, sabemos que estamos diante da tríade fundamental da obra, os 3 princípios que estruturam toda manifestação e todo o processo de transmutação. Eles não são substâncias externas, mas chaves vivas que operam simultaneamente no corpo, na mente e no espírito. Compreendemos que todo ser humano é composto por esses 3 princípios em diferentes proporções e estados de pureza, e que a grande obra consiste em reconhecê-los, separá-los, purificá-los, por fim, reuni-los em harmonia consciente. O sal representa o princípio da fixação, da forma e da cristalização. No sentido físico, o sal corresponde ao corpo denso, à estrutura material, aos ossos, tecidos e aquilo que dá estabilidade e peso à nossa existência. É o elemento que fixa a vida na matéria, permitindo que a experiência espiritual se encarne no mundo. No plano mental, o sal manifesta-se como memória, hábitos, padrões de comportamento e crenças consolidadas. É aquilo que dá consistência à identidade, mas que também pode endurecer a consciência quando não é trabalhado. No sentido espiritual, o sal é o receptáculo da luz, o vaso que deve ser purificado para poder conter o divino sem se corromper. O iniciado aprende que o sal não deve ser negado nem idolatrado, mas purificado, pois sem ele não há encarnação da obra, e com ele impuro não há verdadeira elevação. O enxofre é o princípio do fogo, da energia vital e da identidade profunda. Fisicamente, ele se manifesta como calor vital, metabolismo, impulso sexual e força de sobrevivência. É o combustível da vida, aquilo que anima a matéria e a faz reagir. No plano mental, o enxofre é a vontade, a paixão, o desejo e a fé ardente que move o ser humano em direção a um objetivo. É também onde residem os impulsos mais intensos, capazes tanto de elevar quanto de destruir, dependendo do grau de consciência que os governa. Espiritualmente, o enxofre representa a centelha divina individualizada, o princípio do Eu Sou, a chama interior que busca retornar à sua origem. Por isso, o enxofre está profundamente ligado à fé, não como crença cega, mas como fogo interior que sustenta o caminho mesmo na escuridão. O trabalho alquímico não consiste em apagar o enxofre, mas em purificá-lo, para que ele deixe de ser fogo caótico e se torne chama sagrada. O mercúrio é o princípio do movimento, da mediação e da transformação. No corpo físico, ele se expressa nos fluidos, no sistema nervoso, na respiração e nos processos de comunicação interna entre os órgãos. É aquilo que transporta, conecta e adapta. No plano mental,
O mercúrio é o pensamento, a imaginação, a linguagem e a capacidade de transitar entre ideias, símbolos e estados de consciência. É a mente viva, mutável e veloz, que pode ser tanto mensageira da sabedoria quanto serva da confusão. Espiritualmente, o mercúrio é o mediador entre o alto e o baixo, entre o espírito e a matéria, entre o consciente e o inconsciente. Ele é o eixo da transmutação, pois sem mercúrio não há passagem, não há elevação nem descida da luz. O iniciado aprende a fixar o mercúrio sem matá-lo, tornando-o fiel à obra e não escravo das distrações. Na alquimia interior, compreendemos que o ser humano sofre porque esses três princípios operam em desordem. O sal se torna rígido, o enxofre se torna destrutivo e o mercúrio se torna instável. A grande obra exige que separemos esses princípios dentro de nós para conhecê-los, purificá-los individualmente, depois, reuni-los em uma nova síntese. Quando o sal se torna receptivo, o enxofre se torna luminoso e o mercúrio se torna transparente, nasce uma nova unidade interior. Nesse estado, o corpo deixa de ser obstáculo, a mente deixa de ser ruído e o espírito deixa de ser abstração. Tornamo-nos, então, um laboratório vivo, onde sal, enxofre e mercúrio cooperam conscientemente, permitindo que a obra não seja apenas compreendida, mas realizada em nossa própria existência. Capítulo 7. Quais seriam os conceitos de expansão e compressão da alma? A expansão e a compressão da alma são conceitos que descrevem estados ou processos fundamentais na jornada espiritual e no desenvolvimento interior do ser humano. A expansão da alma refere-se ao momento em que a consciência individual se expande além dos limites habituais, transcendendo as barreiras do ego e conectando-se com a vastidão do universo. É um estado de consciência expandida, onde a pessoa experimenta uma sensação de unidade com tudo o que existe, sentindo-se parte integrante do tecido cósmico. Na expansão da alma, ocorre um aumento da compreensão, compaixão e amor incondicional, pois o iniciado percebe a interconexão e interdependência de todas as formas de vida. Por outro lado, a compressão da alma refere-se a períodos em que a consciência se contrai ou se concentra, focalizando-se em questões internas, processos de cura ou aprendizado específico. É um estado de recolhimento interior, onde a pessoa pode se deparar com desafios, crises ou momentos de introspecção profunda. Na compressão da alma, a pessoa pode sentir-se limitada ou restrita em sua visão, mas é durante esses períodos de compressão que ocorre o amadurecimento espiritual, a integração de lições aprendidas e a preparação para novos ciclos de expansão. Ambos os estados, expansão e compressão da alma, são partes naturais e essenciais do processo de crescimento espiritual. A expansão nos conecta com a vastidão do universo e com nossa verdadeira natureza divina, enquanto a compressão nos leva a mergulhar profundamente em nós mesmos para encontrar cura, sabedoria e integração. Quando falamos de expansão e compressão da alma na linguagem profunda da alquimia interior, não estamos descrevendo estados emocionais superficiais, mas movimentos essenciais da consciência no processo de realização espiritual. A alma não evolui em linha reta, ela respira. Ela se dilata e se recolhe, se abre ao infinito e retorna ao centro, num ritmo semelhante ao da inspiração e expiração cósmicas. Compreendemos, como iniciados, que esses dois movimentos não são opostos em conflito, mas forças complementares sem as quais a grande obra não pode se cumprir. A expansão da alma é o movimento pelo qual a consciência se abre, se eleva e se reconhece além dos limites estreitos do ego. Nesse estado, experimentamos maior sensibilidade espiritual, intuições profundas, sentimento de unidade com a vida, ampliação do amor, da compaixão e da compreensão. A expansão ocorre quando a alma entra em ressonância com princípios mais elevados, quando a luz interior encontra menos resistência para se manifestar. Em termos alquímicos, é o momento em que o fogo e o ar predominam, elevando a matéria sutil da consciência. No entanto, a expansão não deve ser confundida com êxtase descontrolado ou fuga da realidade. Quando não é acompanhada de discernimento e estrutura, ela pode levar à dispersão, à ilusão espiritual e ao afastamento da vida concreta. A alma que apenas se expande sem retorno perde densidade, perde forma e se fragmenta. A compressão da alma, por sua vez, é o movimento de recolhimento, concentração e aprofundamento. Ela se manifesta em períodos de silêncio interior, introspecção, provas, limites e até sofrimento. Na compressão, a consciência é forçada a confrontar seus conteúdos mais densos, suas sombras, seus apegos e resistências. Alquimicamente,
Este é o momento em que a terra e o sal atuam com força, fixando a energia, condensando a experiência e obrigando a alma a ganhar substância real. Embora frequentemente vivida como desconforto, a compressão é indispensável, pois é ela que dá peso, coerência e verdade à expansão anterior. Sem compressão, a luz não se encarna. Sem limite, não há forma. Na dinâmica da grande obra, aprendemos que a expansão revela o céu interior, enquanto a compressão constrói o templo onde esse céu poderá habitar. A expansão nos mostra o que somos em essência. A compressão nos obriga a realizar isso na carne, no tempo e na existência concreta. Quando a alma se expande, ela toca o infinito. Quando se comprime, ela o integra. Esses movimentos se alternam em ciclos cada vez mais refinados. Cada expansão verdadeira exige uma compressão proporcional, e cada compressão bem vivida prepara uma expansão mais estável e consciente. O erro comum do buscador é resistir à compressão, interpretando-a como queda espiritual, quando na verdade ela é um aprofundamento da obra. Da mesma forma, há o perigo de se apegar à expansão, buscando constantemente estados elevados, sem aceitar o trabalho silencioso e exigente da integração. O iniciado aprende a honrar ambos os movimentos, reconhecendo que a alma cresce não apenas quando se eleva, mas também quando se contrai com consciência e humildade. No equilíbrio entre expansão e compressão, nasce a maturidade espiritual. A alma deixa de oscilar violentamente entre êxtase e desespero e passa a respirar de forma consciente, ampla e estável. Nesse ponto, a obra deixa de ser episódica e se torna permanente. A consciência já não depende de estados extraordinários, pois encontrou seu eixo. A expansão então não dispersa, e a compressão não sufoca. Ambas servem ao mesmo fim: permitir que a luz se revele plenamente no ser humano, sem destruir sua humanidade e sem trair sua origem divina. Capítulo 8. O que é a fé e por que está associada ao enxofre? A fé é um dos princípios ocultos constitutivos da matéria. Não tem nada em comum com o corpo vulgar deste nome. É também o símbolo do ouro, preparado para a obra final. O dom da sabedoria, que não é, pois, a sabedoria, faz com que o homem, sob a ação oculta do Espírito Santo, julgue todas as coisas por sua inteligência, tomando como norma ou como regra própria de seus julgamentos, a mais alta e mais sublime de todas as causas que é a própria sabedoria divina, tal qual ela tem se dignado a manifestar-se a nós pela fé, o enxofre dos filósofos. O calor, contido no fogo e no ar, engendra um princípio de natureza quente, fecundante, fermentativa, que se denomina de enxofre. É o princípio masculino de toda a semente, e dele nasce o sabor, a cor fundamental vermelha. No homem, corresponde ao espírito. Na alquimia, a fé é um conceito profundo e multifacetado que se entrelaça com os princípios filosóficos e espirituais da prática alquímica. Ela está associada ao enxofre por várias razões, cada uma refletindo uma parte essencial do entendimento alquímico do mundo e do ser humano. A fé, em termos alquímicos, refere-se à confiança absoluta no processo de transformação. Os alquimistas acreditam que a verdadeira transmutação, tanto do chumbo em ouro quanto da alma humana em um estado iluminado, requer uma profunda fé no trabalho e na capacidade da natureza de revelar seus segredos. A fé também simboliza a crença na união dos opostos, uma ideia central na alquimia. O processo alquímico envolve a integração de contradições, o masculino e o feminino, o espiritual e o material, o céu e a terra. Ter fé significa confiar que essa integração é possível e que leva à unidade e perfeição. O enxofre é considerado um dos 3 princípios alquímicos fundamentais, ao lado do mercúrio e do sal. Ele representa o princípio ativo, volátil e inflamável. Em termos simbólicos, o enxofre está associado ao espírito e à alma, à energia criativa e à paixão ardente. O enxofre é relacionado ao fogo alquímico, que é necessário para a transmutação. Este fogo não é apenas literal, mas também metafórico, representando a paixão e o fervor espiritual que impulsionam o alquimista a continuar sua busca pela verdade e iluminação. Assim como o enxofre fornece o fogo necessário para a transformação, a fé fornece a força motivadora interna que impulsiona o alquimista. Sem fé, o processo alquímico não pode ser sustentado, assim como sem enxofre, o fogo alquímico não pode queimar. A fé, em seu aspecto mais elevado, está profundamente ligada ao espírito. Este espírito é o aspecto ativo e criativo da alma, simbolizado pelo enxofre.
A fé no processo espiritual é essencial para a transformação da alma, refletindo a natureza ativa e transformadora do enxofre, que permite ao alquimista acreditar na possibilidade de purificação, tanto interna quanto externa, confiando que através do processo alquímico, as imperfeições serão queimadas e a verdadeira essência será revelada. Paracelso destacou a importância dos 3 princípios, enxofre, mercúrio e sal, e viu o enxofre como essência espiritual e ativa. Ele enfatizou que a fé é crucial para qualquer transformação espiritual e material. Flamel, em seus escritos, descreveu a fé como um componente essencial do trabalho alquímico. Ele acreditava que sem a fé no processo e na providência divina, o sucesso na grande obra não poderia ser alcançado. Embora mais conhecido por suas contribuições à ciência, Isaac Newton também estudou alquimia e reconheceu a importância da fé e do enxofre em seus experimentos. Para ele, a fé no princípio espiritual, enxofre, era fundamental para a compreensão dos processos alquímicos. A fé, na alquimia, é a crença inabalável no processo de transformação e na capacidade do ser humano de alcançar a perfeição espiritual. Ela está associada ao enxofre porque ambos representam um aspecto ativo e transformador da obra alquímica. O enxofre, como princípio ativo e espiritual, simboliza a energia e o fervor necessários para a transmutação, enquanto a fé proporciona a força e a confiança para seguir em frente na jornada alquímica. Este entendimento é profundamente enraizado nos ensinamentos dos grandes alquimistas, que viram na fé e no enxofre os pilares fundamentais para a realização da grande obra. Quando falamos da fé na linguagem profunda da alquimia interior, não nos referimos a uma crença herdada, nem a uma aceitação mental de dogmas ou ideias externas. A fé, para o iniciado, é uma força viva, um fogo interno que sustenta o movimento da alma mesmo quando toda referência externa desaparece. Ela é a capacidade de permanecer orientado para a verdade quando a mente já não compreende, quando os sentidos falham e quando o caminho parece mergulhar na escuridão. A fé não nasce do conforto, mas da travessia. Ela não depende de provas visíveis, pois brota de uma certeza interior que antecede a razão. No nível físico, a fé manifesta-se como vitalidade, resistência e capacidade de perseverar. É aquilo que mantém o corpo em movimento mesmo sob cansaço, dor ou privação. No nível mental, a fé é a força que impede o colapso da vontade quando as ideias entram em conflito, quando a lógica se mostra insuficiente ou quando a dúvida tenta paralisar a ação. No nível espiritual, a fé é o vínculo silencioso com o princípio divino, a memória íntima de que existe uma ordem superior operando mesmo quando não a percebemos. Ela não explica, ela sustenta. Por essa razão profunda, a fé está diretamente associada ao enxofre. O enxofre, na alquimia interior, é o princípio do fogo, da identidade e da energia ativa. Ele é a chama que anima a matéria e dá direção à obra. Assim como o enxofre é o combustível que permite a transmutação, a fé é o fogo interior que mantém o processo alquímico vivo ao longo do tempo. Sem enxofre, o laboratório esfria. Sem fé, a obra se interrompe. Ambos são princípios ardentes, invisíveis em sua essência, mas absolutamente perceptíveis por seus efeitos. O enxofre representa aquilo que diz eu sou no ser humano, o núcleo da vontade e do desejo profundo de realização. Quando esse enxofre está impuro, ele se manifesta como paixão desordenada, fanatismo, orgulho espiritual ou violência interior. Quando purificado, ele se torna fé consciente, uma chama estável que ilumina sem queimar e aquece sem destruir. Nesse estado, a fé não é cega, mas luminosa, não é impulsiva, mas perseverante, não é rígida, mas inabalável. Durante a nigredo, quando tudo parece ruir, é a fé enxofre que impede o abandono do caminho. Durante a albedo, ela sustenta a purificação sem permitir que a alma se acomode na leveza inicial. Durante a rubedo, ela se transforma em força criadora consciente, capaz de agir no mundo sem se corromper por ele. Em todas as fases da grande obra, a fé é o fogo secreto que atravessa as mudanças de cor, forma e estado sem jamais se extinguir. O iniciado compreende, então, que a fé não é um prêmio concedido no fim do caminho, mas uma força que precisa ser cultivada, purificada e governada desde o início. Ela nasce do enxofre quando este deixa de servir ao ego e passa a servir à verdade. Nesse ponto, a fé deixa de ser uma crença sobre o divino e torna-se uma experiência direta do sagrado em movimento dentro de nós. É por isso que, na alquimia interior, fé e enxofre são inseparáveis.
ambos são fogo vivo, princípio de transformação e sustentação silenciosa da obra até que o chumbo da existência seja, enfim, transmutado em ouro consciente. Capítulo final. Conclusão. Ao concluir este percurso pelas 10 questões fundamentais da alquimia interior, reconhecemos que não estudamos um sistema simbólico abstrato, mas um mapa vivo da transformação do próprio ser. Tudo o que foi exposto aponta para uma única verdade central. A grande obra não acontece fora de nós, mas em nós, e nós mesmos somos simultaneamente a matéria, o operador e o laboratório. A alquimia interior revela-se como um caminho de consciência no qual aprendemos a trabalhar com nossas forças mais densas e mais sutis, convertendo ignorância em lucidez, fragmentação em unidade e instinto bruto em sabedoria encarnada. Compreendemos que transformar chumbo em ouro não é um feito material, mas o processo profundo de elevar a natureza inferior, marcada por medo, apego e inconsciência, a sua condição solar, consciente e integrada. Vimos que o corpo, os sentidos e os atributos humanos correspondem aos instrumentos da arte. O atanor como o fogo sustentado da vontade, o matraz como o espaço interior de contenção e gestação, o caos como a matéria psíquica primordial, a espada como o discernimento que corta ilusões, a montanha como a disciplina ascensional e o palácio como o estado de soberania interior alcançado ao final da obra. Atravessamos o significado dos 4 elementos como princípios estruturantes da consciência. A terra que fixa e encarna, a água que sente e purifica, o fogo que anima e transforma, e o ar que conecta, comunica e eleva. Reconhecemos que a harmonia entre esses elementos é condição indispensável para que a obra se estabilize e não se perca em excessos ou carências. Da mesma forma, as cores alquímicas revelaram-se como estados iniciáticos da alma, o negro da morte do falso eu, o branco da purificação e clareza, o vermelho da vivificação consciente, a prata da receptividade espiritual e o ouro da integração plena entre espírito e matéria. A tríade sal, enxofre e mercúrio mostrou-se como a arquitetura íntima do ser humano. O sal como corpo e fixação, o enxofre como fogo identitário e fé ardente, e o mercúrio como mediador, movimento e inteligência viva. Aprendemos que o sofrimento humano nasce da desordem desses princípios e que a grande obra exige sua separação, purificação e reunificação consciente. Nesse mesmo ritmo, compreendemos os movimentos de expansão e compressão da alma como respirações necessárias da consciência, a expansão que revela o infinito e a compressão que o encarna, ambas indispensáveis para que a luz não se dissipe nem se aprisione. Agradeço profundamente a todos vocês que acompanharam este vídeo até o final. Espero que este conhecimento tenha sido inspirador e esclarecedor. Se você tiver alguma experiência sobre este assunto, por favor, deixe nos comentários abaixo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares que se interessam por assuntos como este. Se ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Que esta jornada tenha sido inspiradora e que possamos todos continuar crescendo e evoluindo em busca da verdade e da transcendência. Até o próximo vídeo, buscadores da verdade. Que a luz da espiritualidade ilumine sempre o seu caminho.